Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Agradecemos a todos que nesses instantes estarão conosco para mais um momento de aprendizado. Ao público presente, aos nossos amigos internautas, que todos possamos hoje receber e agradecer pelos ensinamentos que nos serão oferecidos à luz da doutrina espírita. É importante sempre nós fazermos um preparo, independente de estarmos aqui no centro, independente de estarmos em nossos lares ou no nosso trabalho, que seja no nosso veículo, é importante que nós façamos a conexão com a espiritualidade amiga. Então vamos todos nós, dentro da nossa possibilidade, estar com eles em pensamento, fazendo essa nossa ligação, para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber todos os benefícios que ouvirmos sobre temas tão importantes para a modificação da nossa vida, que irão nos ajudar a nós lidarmos com as dificuldades do nosso dia a dia. Vamos então elevando o nosso pensamento e trazendo até nós a imagem do Senhor Jesus, esse nosso irmão que nos deixou o maior exemplo de caridade, humildade e amor. Feita essa ligação, mais harmonizados, vamos fazendo a nossa prece inicial, que é aquele momento em que nós retiramos de dentro do nosso coração esses nossos pensamentos, a nossa necessidade de ajuda, de auxílio, e nós abrimos o nosso coração a Deus em agradecimento por esta vida, agradecimento por este dia, este despertar, que para nós vivemos cada dia tão automaticamente, mas que é um dia de oportunidades, um dia de renovação. E nós somos agradecidos ao Pai Criador por Ele nos permitir esta vida, por nos permitir estarmos aqui, estarmos ouvidos pela internet, estarmos todos conectados com o nosso pensamento, em prol de recebermos dele as dádivas e a sua misericórdia. Conectados também a Jesus e aos bons espíritos, que são esses que nos encaminham, nos orientam por esta vida. A todos somos agradecidos, graças a Deus. Então nós vamos hoje falar do tema Fenômenos de Renovação. Foi retirado do livro Momentos de Saúde e Consciência, escrito por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Quando eu recebi esse tema, eu pedi auxílio ao plano espiritual, sempre através da conexão pela prece, para que ele me desse um encaminhamento de como eu poderia hoje estar aqui nesses tempos tão difíceis, trazendo esperança, fé e positivismo para todos nós. Também recorri a eles para saber se eu deveria ou não falar da pandemia, um tema que tem sido tão falado, estamos às vezes até fatigados de ouvir. E a minha intuição sobre a resposta foi que sim, eu deveria falar da pandemia, porque esse é, nos últimos anos, sem sombra de dúvida, o maior fenômeno de renovação pelo qual nós estamos passando. A pandemia, ela não é um fenômeno isolado. Ela não atinge apenas aqueles países mais pobres, em desenvolvimento. Ela não atinge as populações mais necessitadas nos cantos mais remotos do mundo. Não atinge somente os pobres, os idosos. Ela atinge a todos nós. Ela está presente em praticamente todo o nosso planeta Terra. E ela está atingindo a ricos e pobres, a jovens, a idosos, a pessoas saudáveis e pessoas adoentadas. Então, ela está em todos os lugares neste nosso planeta. E por que ela seria um fenômeno de renovação? A gente pode começar trazendo o conceito de fenômeno, que vem do grego phainommenon, com PH.
E significa algo especial, observável, quer dizer, pode ser visto pelos olhos humanos. E a renovação significa o ato de mudar para melhor. Então, a pandemia é um fenômeno porque todos nós estamos vendo, através das mídias sociais, dos noticiários, o que ela está causando nas pessoas e no nosso mundo. E é uma renovação porque sugere mudanças de forma generalizada em todos nós para melhor. E aí eu disse sugere, não é mesmo? Eu não afirmei que será obrigatoriamente uma renovação, não para todos. E por que isso? Pelo simples fato de que nós somos pessoas diferentes. Somos espíritos reencarnados em processo de aprendizado, cada qual no seu nível evolutivo. Então, uns vão mudar com muita facilidade, outros mudarão também, porém com não tanta facilidade assim. E alguns não mudarão. E quem poderá julgar, por exemplo, aquele que, em meio a esse caos mundial, não tem um olhar para essa situação de oportunidade, de renovação? Porque na vida de muitos de nós, este momento está sendo um dos mais dolorosos. Pela perda, claro, de nossos entes queridos, pela perda do nosso trabalho, da nossa renda financeira, empresas que estão fechando. Então, o que a doutrina dos espíritos tem a nos dizer, o que ela nos recomenda quando nós passamos por momentos de grande dor como este? Permita-se sentir a dor. Não fuja da dor. Não se sinta culpado por estar passando por dor, por estar sentindo saudade, por estar chorando por uma perda, que seja de um ente querido ou que seja uma perda material. Todos nós temos as nossas maneiras de enfrentar as dificuldades. E é importante que a gente não ache que porque, de repente, nós temos um conhecimento um pouco diferente da maioria das outras doutrinas religiosas, nós vamos deixar de sentir, de ter os sentimentos que nós temos diante de uma situação como essa. Mas não se deixe vencer, não se deixe entregar. Não perca a esperança, a fé, a vontade de viver. É isso que a doutrina espírita nos recomenda. Não deixe que a revolta tome conta de você, aguarde, espere, resigna-se àquela situação que Deus nos trouxe em nossa vida. Porque o momento da gente se reerguer, ele vai chegar. O fato é que, para entender esse momento que nós estamos passando, todas essas dificuldades, nós temos que ter vontade, nós temos que ter lucidez, para a gente enxergar qual é o aprendizado que esta pandemia está trazendo para todos nós. Porque há um aprendizado nessa situação, como em todas as situações que nós passamos na nossa vida. É num momento muito difícil, e é inclusive para nós que somos espíritas, que cremos na imortalidade da alma, que sabemos que nós não morremos porque o espírito é imortal, o que morre é o nosso corpo físico. Que nós cremos na bondade e sabedoria de Deus, que é nosso Pai, e que não deixaria de forma alguma seus filhos sofrerem sem que esse sofrimento tivesse uma causa útil. Mesmo para nós que temos consciência das leis divinas que regem esse universo, nós temos as 10 leis divinas, lei de progresso, de liberdade, de igualdade, justiça, amor e caridade, além da lei que nós conhecemos e estudamos muito bem, a lei de causa e efeito, onde para todo efeito antes existiu uma causa. Mesmo para nós que entendemos que por trás de toda tragédia, dor, perda ou doença, existe um aprendizado a se retirar. Como podemos ver nessa situação uma oportunidade de renovação? Logo no início do texto, do livro indicado para o tema,
A Joana de Ângeles diz que a vida é um incessante mecanismo de transformações, que nada permanece inalterável, tudo o que não se renova morre. Nós podemos, por exemplo, hoje ver que a Terra, esse planeta que nos acolhe, que nos dá esta morada, está modificando as suas estruturas dia a dia com as intempéries que vemos da natureza, se adequando às nossas necessidades de sobrevivência? Será que nós estamos olhando a natureza tão maltratada pelo homem, se renovando também, para que ela possa continuar a nos oferecer os recursos necessários para a nossa alimentação, para o nosso bem-estar físico? E os nossos irmãos animais, que a gente vê tantos vídeos deles andando por locais, lugares, retomando um ambiente que na verdade sempre foi deles, mas que o homem foi lá e roubou esse ambiente, esse pedaço de vida, de habitat natural dos nossos irmãos animais? Então, são tantas mudanças que nós vemos no mundo, e por que para nós é tão difícil mudar? Neste momento, toda a humanidade está sendo convidada, claro que não da maneira mais sutil, mas não deixa de ser um convite a renovações, por exemplo, de ordem física, referentes ao corpo material que nós, espíritos, habitamos provisoriamente. Do dia para a noite, nós tivemos que ficar isolados, trabalhando em casa ou desempregados. Pouco nos movimentamos, já não precisamos mais sair para trabalhar, pegar carro ou a condução, não precisamos levar os filhos à escola, o mercado está reduzido, a gente vai menos ao supermercado, o shopping, as lojas fechadas, no que isso nos obrigou a nos renovarmos fisicamente, a procurarmos fazer exercícios físicos, a cada um dentro da sua possibilidade, ali dentro do seu imóvel, fazer a sua pequena caminhada, movimentar os braços, se alongar. Então, fomos forçados a compreender a necessidade de movimentar o nosso corpo. No mundo inteiro, nós vimos pessoas se exercitando nas suas varandas, nas suas salas, jovens idosos tomando um pouquinho de sol na sua varanda, fazendo as suas refeições em casa de modo mais saudável. Hoje, nós estamos fazendo o nosso próprio pão e estamos gostando disso, estamos gostando deste momento. Será que a renovação também, nesta situação, ela não é de ordem moral? Porque, mais uma vez, por imposição desse afastamento social, nós estamos convivendo mais em família. Muitos em home office, muitos desempregados estão ali 24 horas com os filhos. Esposa, marido, cachorro, gato, todo mundo junto na mesma casa, no mesmo ambiente. E nessa convivência obrigatória, nós estamos nos conhecendo melhor. Por incrível que pareça, literalmente falando, estamos conhecendo de verdade o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos pais. Pois antes, na vida corrida que a gente estava levando, meses atrás, a gente convivia com nossos entes queridos, excetuando-se o fim de semana, durante a semana, por 2 ou 4 horas juntos, e a gente já não aguentava. Não é mesmo? Não é a nossa realidade? Então, hoje, se nós não exercitarmos a tolerância, a paciência, nós não vamos conseguir manter este ambiente em casa de paz e harmonia para que a gente possa ali, naquelas 4 paredes, desenvolver as nossas tarefas. Então, a pandemia é, sim, uma oportunidade de renovação de valores morais. É aquele momento em que nós vamos desenvolver as nossas virtudes, o amor, a paciência, a gratidão, a solicitude. É aquele momento em que nós vamos estar juntos, convivendo uns com os outros, com as dificuldades, com as imperfeições, mas também desenvolvendo o amor, a paciência, a compreensão. Por acaso, agora é um momento importante, com sinceridade, nesta vida que a gente há pouco tempo atrás estava vivendo, nós conhecíamos de verdade nossos filhos?
Nós conhecíamos as dificuldades que eles tinham na escola para o seu aprendizado, as suas vontades, manias, as chatices dos nossos filhos. Nós tínhamos ideia do quanto a escola é realmente importante, do quanto nós deixávamos para os professores a função de educar os nossos filhos, quando a obrigação da escola é instruir, não é educar. Educar cabe aos pais, e hoje nós vemos que, às vezes, em determinadas situações, nós não fomos tão bons educadores para os nossos filhos. Sinceramente, é uma reflexão que cada um vai fazer. Nós tínhamos ideia, por exemplo, do quanto trabalha uma mulher que, entre aspas apenas, nós podemos dizer que era uma simples dona de casa? Nós podíamos imaginar o quanto essa dona de casa trabalha no seu dia a dia, lavando, passando, cozinhando, deixando aquela casa organizada para quando nós, os filhos, os maridos, chegam em casa, está tudo organizado, a comida está pronta, a roupa lavada. Nós podemos imaginar essa mãe que fica em casa cuidando dos filhos, as angústias que ela tem em relação à educação, ao desenvolvimento das suas crianças. E aquelas que trabalham fora, que vivem as multifunções. A gente já podia imaginar isso? Nós não vamos esquecer dos homens. Nossos maridos, nossos pais, e somos capazes de entender hoje o estresse que eles passam na sua profissão, o porquê tem dia que eles chegam em casa esgotados e nervosos, o peso que é a responsabilidade que na maioria dos lares, hoje isso já está mais diversificado, mas na maioria ainda o homem é o grande provedor daquele lar, a responsabilidade que ele tem de manter o seu trabalho com o receio todos os dias de ficar desempregado, como tem tanto acontecido. Então, são muitas cobranças, e antigamente cada um estava no seu quadrado. Agora todos estão num único quadrado. Todos ali convivendo juntos. Então, esta pandemia é ou não é um grande e importante fenômeno de renovação? É também oportunidade de renovação espiritual, porque nós, como espíritas, ou alguns aqui que estão afinizados, conhecendo a doutrina, nós reconhecemos que a morte não existe, que o que existe é uma continuidade da vida no mundo espiritual. Nós aceitamos e entendemos que a reencarnação é uma bênção permitida por Deus para que nós possamos viver, reviver, renascer quantas vezes forem necessárias até que nós nos melhoremos das nossas imperfeições, dos nossos pensamentos negativos. Então, nós sabemos que esta vida corpórea é uma passagem, um instante pequeno se comparado à vida espiritual, que é a verdadeira vida. É aqui que nós vamos semear, e a depender da qualidade das sementes que nós vamos jogar ali na terra, nós vamos colher bons ou maus frutos. Então, esse fenômeno renovador, ele está aí na nossa frente, só não vê quem não quer. É para agora, sim, é para já, mesmo nesse momento em que essa doença não é encontrada a cura, em que nós temos nossos entes queridos levados repentinamente do nosso convívio, de uma forma cruel, sem mesmo que nós possamos nos despedir, fazer um enterro para ele da forma como nós achamos que seja necessário, como nós gostaríamos, não é mesmo? Que interrompe as aulas das nossas crianças, que quebra a nossa rotina, que fecham empresas onde se perdem empregos, é agora sim esse momento renovador, porque é na crise que nós crescemos. É agora onde nós estamos todos aqui juntos, refletindo tudo o que está acontecendo na nossa vida, as nossas perdas, os momentos que antes nós não dávamos a devida importância e hoje nós damos. Então, é renovador porque nós vamos refletir
Vamos mudar se quisermos, se tivermos vontade. Então, meus queridos, é exercitando todos esses sentimentos que nós estamos, sim, diante desse momento difícil, desenvolvendo. Nós temos que exercitar cada dia mais a fraternidade, a caridade moral e a material, também importante no nosso mundo. Ajudarmos aqueles materialmente, aqueles que precisam, aqueles que nós podemos. Nós estamos vendo essas ações hoje, nesses dias. Nós temos inúmeras tarefas a concretizar nesse momento, e como diz Joana de Ângeles, quem não muda enferruja, morre em vida, morre na fé, morre na esperança. E como nós podemos viver sem fé e sem esperança? Não tem como. Mas, como nós já dissemos, nem todos verão isso. Estamos em diferentes níveis de consciência, diferentes padrões mentais e filosofias existenciais variadas. Viemos de aprendizados diferentes nas nossas existências passadas, de aprendizados diferentes na nossa infância, e conforme se pensa, assim se procede. Nós, como humanidade, nós estamos enfermos. Enfermos do corpo, enfermos da alma, e por mais que seja difícil a nossa compreensão, os espíritos nos orientam, nos falam que a enfermidade vem até nós para nos despertar a importância e a necessidade de nós renovarmos os nossos pensamentos, renovarmos aquelas atitudes negativas, o nosso pessimismo, o nosso medo. É para isso que vêm as situações na nossa vida. Neste caso, a doença, o Covid, que está entre nós, ele vem para essa nossa reflexão. Como nós estamos enfrentando? Nós somos otimistas? Nós temos fé? Ou a nossa fé ela é tão frágil que a uma situação difícil ela já se abala e nós chegamos ao ponto de nos revoltarmos com a divindade? Então, essas situações vêm para que a gente tenha, sim, essa vontade dentro de nós, para que algo comece a se movimentar dentro de nós, para que a gente possa substituir esses pensamentos, essas condutas negativas por ideias produtivas, saudáveis, responsáveis pelo bem da vida. Mas, efetivamente, como me renovar se eu trago ideias prontas na minha mente? Se eu tenho coisas, pensamentos cristalizados há anos das existências passadas, medo, insegurança diante do dia de amanhã. Tudo isso tem no pensamento a sua raiz. É dele que brotam as nossas aspirações e de onde nós plasmamos aquilo que desejamos. E com essa questão de nós plasmarmos aquilo que nós estamos pensando, nós atraímos para a nossa vida situações que se assemelham àquilo que regularmente está dentro da nossa casa mental. Muitas vezes nós acordamos e vamos dormir com os pensamentos negativos, com os medos, com as angústias. Então nós, por essa força viva que é o pensamento, nós atraímos isso para a nossa vida. Por isso que a doutrina espírita sempre fala da renovação dos pensamentos, da necessidade que nós temos de nos avaliar e encontrarmos dentro de nós onde está a fonte desse pensamento que nos dificulta progredir, nos dificulta enxergar a vida com mais fé e mais esperança, mesmo diante de situações difíceis. Mesmo vivendo num mundo de provas e expiações, convivendo muitas vezes com um passado delituoso em vidas passadas, nós todos cometemos os nossos equívocos, nós temos pela reencarnação a oportunidade desses débitos passados transformarem-se em ações de amor e abnegação em prol daquele que um dia nós prejudicamos. Essa é a oportunidade da reencarnação, é para isso que nós estamos aqui, nos resgatarmos com o próximo e conosco mesmo, perdoarmos, sermos perdoados, nos perdoarmos também a nós mesmos, aos nossos equívocos. Então, tudo tem uma solução.
Para o nosso passado, Deus nos apresenta a reencarnação. Para o nosso futuro, Deus nos sugere: mude o seu pensamento, mude a sua conduta, semeie novas sementes para que você colha um futuro, um dia de amanhã, no amparo e na bondade divina e dos espíritos amigos. Aconselha Joana de Ângeles que a gente revise os nossos planos de ação. Isso está lá no texto. Se não temos um, que façamos, e dentro das nossas possibilidades, se preciso for, vamos mudar, vamos renovar e estabelecer novas metas. Tudo o que for bom, vamos ampliar. O que precisar melhorar, vamos corrigir. Então, que a gente não tenha medo de voltar atrás, não tenhamos receio de nos arrepender. O arrependimento é o início do processo de renovação, de resgate. Então, o importante é que a gente aproveite aquilo que nós já temos agora, hoje, para fazer melhor, para transformar em melhor. E ela ainda complementa, dizendo que as pessoas não são iguais. Nós já falamos aqui 2 vezes, somos diferentes, momentos evolutivos diferentes, vontades diferentes, não é? Desejos diferentes, e ela explica isso: nós não somos iguais, sempre os mesmos, repetindo os mesmos hábitos, sentimento, tudo se modifica no decorrer dos tempos. Então, numa relação amorosa, por exemplo, com o tempo, o afeto pode diminuir, o comportamento pode mudar. Nas nossas relações de amizade, a gente pode também, ela pode ser desfeita por 1000 motivos, nós podemos desfazer uma amizade. Então, a vida, ela está em constante movimento, e é nesse movimento que ela faz com que a gente seja todos os dias desafiados a vencer a nós mesmos, a vencer aqueles leões que estão dentro de nós, que estão lá nos trazendo medo, que estão lá fazendo com que a gente tenha receio de ousar, com que a gente tenha medo de agir. Então, a vida é, sim, um mecanismo incessante de transformações. E esses fatos pontuais, principalmente o que nós estamos vivenciando hoje, eles são ferramentas para o nosso despertamento, para nós entendermos que é, sim, o momento da virada. É, sim, o momento de nós crescermos, evoluirmos. Então, a pandemia, ela veio em nossa vida para quebrar paradigmas, quebrar rotinas, para nos fazer refletir, e que nós possamos recebê-la como um fenômeno de renovação. Muito agradecida. Então, nós tivemos esse ensinamento de hoje da nossa querida doutrina espírita, que tanto nos consola. E nós vamos agora passar às nossas vibrações. Então, vibrar é quando a gente retira de dentro de nós, do nosso coração, o nosso melhor sentimento. Vamos todos, então, elevando o nosso pensamento e vibrando por aqueles que estão nos hospitais, percorrendo os corredores, e em cada leito de dor que nós possamos, em forma de pensamento, levar o nosso abraço, levar a nossa força, a nossa esperança. Vamos também adentrando as penitenciárias, as delegacias, levando também esse nosso amparo, esse nosso desejo de que este momento pelo qual essas pessoas estão passando possa ser um momento de reflexão e crescimento, mesmo em meio a uma situação tão difícil. Vamos vibrando cada um de nós por aquele ente querido, ou por aquele que nós nem conhecemos, mas em seu olhar nós percebemos a necessidade de um abraço, e nós vamos dar esse abraço. E por fim, todos nós, abraçando o nosso planeta Terra, visualizando o Cristo com as mãos estendidas sobre o planeta e derramando sobre ele as bênçãos, as misericórdias, a cura, a melhora, a descoberta desta vacina.
E vamos elevando o nosso pensamento para a prece final. Que esta prece, depois de tanto recebermos, nós estarmos com o coração renovado, renovado no amor, renovado na fé e na esperança. Que possamos agradecer a Deus que nos reserva este espaço, este momento, esta tecnologia, para podermos continuar aurindo forças para nos mantermos firmes e fortes, para sermos melhores, para transmitirmos àqueles que cruzam o nosso caminho a fé e a esperança renovada que cresceu dentro de nós através desse conhecimento. Agradecer a Jesus, que nos deixou o seu evangelho de amor, de caridade, de humildade, tantos ensinamentos e que é, para nós, o maior exemplo disso tudo. E agradeçamos aos bons espíritos, que são eles que estão conosco, caminham lado a lado nessa jornada. Muitas vezes, fraquejados, doentes, eles nos carregam em seus braços de amor e nos deixam lá na frente, quando nós já estivermos prontos para caminhar sozinhos. A todos agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Então, a gente tem um anúncio para o próximo tema da semana que vem, que é a vida e a morte, do Livro dos Espíritos, questões 68 a 70. Nós vamos dar uma breve explicação do passe coletivo, que diante do momento, devido a esse isolamento, nós estamos fazendo desta forma. E é importante nós entendermos que nós estamos oferecendo essa opção porque é dessa forma que se direcionam também e emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, num mesmo pensamento, numa egrégora de pensamentos positivos e otimistas, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso quando nós oferecemos nas câmaras de passe o passe magnético. A espiritualidade, conhecedora das nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Não tenhamos dúvida disso. Por isso, tenho a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a todos os presentes, aos internautas e aguardamos com muita alegria a oportunidade de um próximo encontro.